Hoje nós vamos falar sobre Lázaro, o amigo de Jesus sem ministério. A gente, quando pensa em Jesus, já pensa em ministério. Mas Lázaro é amigo de Jesus e não tinha ministério. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 12. Se você puder ficar em pé, eu te agradeço. Versículos 1, 2 e 3. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele, Jesus, ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, irmã de Lázaro, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com um perfume de bálsamo. Só até aí, fecha seus olhos. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua presença, na Tua casa. E como é importante estar na Tua casa. Como é importante estar na Tua casa e tendo o prazer de estar na Tua casa. Não estamos aqui por obrigação, estamos aqui por prazer, porque a nossa alma se alegra quando nós estamos na Tua casa. Então, Senhor, nesta oportunidade, fala ao nosso coração e que o Senhor seja glorificado para a glória de Deus Pai. Amém. Pode sentar, queridos. Às vezes você fica às vezes sentado e diz: meu Deus, eu não sei fazer nada para Jesus. Ei, Jesus não tem uma intimidade com você por aquilo que você faz, se você sabe fazer alguma coisa ou não, mas é pelo seu coração, é o seu compromisso. O que Lázaro fazia? O que Marta fazia? O que Maria fazia? Eles não tinham ministério, mas eram amigos de Jesus. Jesus ia na casa deles, porque Jesus ia lá para descansar, não só para fazer milagre, mas ia lá para descansar. Tanto que eles estavam sentados à mesa. Por quê? Símbolo de intimidade, de afetividade. E às vezes a gente acha que está na igreja, tem que fazer alguma coisa. Não, se você estiver na sua intimidade, verticalidade com Deus, Deus cria intimidade com você. Aqueles que vão fazer alguma coisa, Deus vocaciona, mas nem todos são vocacionados para fazer. Mas todos estão convidados para conviver com Ele, ter uma amizade, uma intimidade com Ele. E Jesus ia sempre na casa de Lázaro. E nesse dia, Lázaro já tinha experimentado a morte e a ressurreição, porque Jesus foi lá e trouxe Lázaro de volta, depois de 4 dias. Entenda uma coisa, todos nós devemos entender uma coisa, que a vida cristã, ela não se traduz somente em servir a Cristo, mas também no relacionamento horizontal com as pessoas. Jesus tinha, e Lázaro, e Maria e Marta tinham um relacionamento horizontal com Jesus. Havia uma intimidade, e essa intimidade era tão profunda que quando a situação aconteceu de uma forma tão grave a ponto de Lázaro morrer, esse relacionamento, essa horizontalidade trouxe Jesus àquela casa depois de 4 dias. Então essa intimidade
foi importante. E às vezes você fala assim, eu não faço nada, estou passando por uma situação tão difícil, será que Deus vai me responder? Se você tem intimidade com Ele, Ele te responde. Independente daquilo que você está fazendo ou deixou de fazer. Deus está olhando, sonda o coração. A Bíblia não fala de sonda o seu trabalho. Deus sonda o coração. Deus esquadrinha os rins. Ele mede os meus pensamentos, os seus pensamentos, para dar segundo aquilo que eu entendo, daquilo que eu tenho da parte de Deus. Jesus não ia até a casa de Lázaro só para fazer milagres. Ele ia também porque se sentia bem ali. Pergunto, já que não tem nenhum visitante, quando Jesus está na sua casa, ele se sente bem? Jesus se sentia bem lá. E na nossa casa? Ele está se sentindo bem? Ou ele está constrangido? Meu Deus, acho que eu não. Precisamos ter essa consciência que Jesus precisa estar, não só aqui, que aqui é a casa do Senhor, mas Ele precisa estar na nossa casa. Não é só no nosso coração, mas na nossa casa. Som lindo. Na nossa casa. Jesus precisa estar na nossa casa, no ambiente da nossa casa. Como é que é o ambiente da sua casa, da minha casa? O ambiente é de paz ou é de guerra? O ambiente é de comunhão ou de confusão? Jesus se sentia bem na casa de Lázaro, porque havia um ambiente ali. Os 3 irmãos se davam bem. Como Jesus está sentindo quando você está em casa e Ele está junto com você? Ser espiritual não se traduz somente em frequentar os cultos da igreja. Precisamos mudar a nossa percepção de uma forma completa sobre espiritualidade. Ser espiritual traduz também que em quem somos quando estamos em nosso dia a dia fora do templo. O que predomina quando estamos fora do templo? É a vida espiritual ou a vida material? A carne. Ser espiritual não é só aqui, é fora. Ser espiritual traduz em quem somos quando ninguém está vendo. Ser espiritual traduz em quem somos em casa, no trabalho, no supermercado, quando estamos viajando, quando estamos no celular. Ninguém está vendo, ninguém aqui, mas Ele está vendo tudo. Ele contempla os bons e os maus. Deus olha tudo, contempla tudo. Quando Jesus recebeu a notícia de que o seu amigo Lázaro estava doente, Jesus estava a caminho da missão que ele estava designado. Ele esperou ainda, decidiu esperar 2 dias antes de ir a Betânia, onde Lázaro estaria morto, completando 4 dias, 2 para ir e 2 para voltar. Mas que havia certeza no coração de Jesus de quem ele era, do que Deus ia fazer na vida de Lázaro. E qual era o propósito dessa morte? Tudo tem um propósito, gente. As coisas não acontecem aleatoriamente. Tudo tem um propósito. Dificuldade tem propósito. Adversidade tem propósito. Guerra tem propósito.
Quando você está bem, tem um propósito. Quando você está mal, tem um propósito. Nada acontece de uma forma aleatória. Tudo tem um propósito. No capítulo 11, continuando o que a gente leu, versículo 11, diz assim: então, isso dizia, depois de acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Jesus falando para os seus discípulos: mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Os discípulos não tinham muito entendimento. Eles tinham muita intimidade, mas não tinham entendimento. Falavam algumas coisas assim, meio sem sentido, meio sem nexo. Mas eles falavam. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Quando eu disse que eu vou acordá-lo, acordaram da morte. Eles não haviam entendido. Eles estavam com uma outra suposição. Jesus, ao chegar, pediu que a pedra fosse removida. Depois que ele viu todo mundo chorando, Maria chorando, Marta chorando, aí Jesus chorou de ver daquele ambiente de consternação. Jesus também chorou. Ele disse: onde está a pedra? Vamos lá, remove a pedra. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, orou. Jesus era uma pessoa humilde. Ele não se valeu como filho de Deus, mas com uma missão vinda de Deus para ele. Ele disse assim, Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Por que ele está falando isso? Porque Deus havia falado para ele: volta, porque Lázaro, a morte vai devolver ele. Intimidade. Qual é a tua intimidade com ele? O que Deus pode falar com você e você vai entender. Os discípulos não entenderam, mas Jesus entendeu que o recado que Deus deu para ele: vai, porque Lázaro vai voltar à vida. Ele diz, por isso que ele disse assim: me ouviste? Já tinha ouvido. Ele estava orando para que as pessoas entendessem que ele tinha uma missão naquele lugar. Aliás, ele disse na sua oração, Jesus orando: eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Olha que coisa linda. E tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. As pessoas, elas dizem verdadeiramente: ele é seu enviado de Deus. Ei, Jesus é o exemplo. Quando você vai na casa de alguém, você está sendo como enviado, você chega lá como enviado de Deus, ou como especulador, especuladora? Vê o que vai acontecer. Não, você é o enviado. Você pode fazer a sua oração, você vai abençoar alguém e dizer: Senhor, tu sabes que eu me ouves, tu tens me ouvido, então, Senhor, mas essa oração ouve e abençoa a pessoa que está precisando de uma mudança de vida, de uma mudança de direção. Este milagre demonstra o poder de Cristo sobre a morte e demonstra a sua compaixão pela dor humana. Quando Jesus chorou, compaixão. Entenda que a ressurreição de Lázaro não é apenas um fato histórico, mas uma promessa viva de que Jesus é a fonte de vida. Jesus é fonte de vida. Você pode estar numa situação que parece que não tem mais saída, parece que vai acabar tudo,
Mas se você clamar para Ele, se você crer, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você pede. Segundo o poder da fé. Sabe que nem todo relacionamento com Jesus nasce através do serviço. Alguns nascem da intimidade, na meditação bíblica, na oração, no louvor, e aí há uma proximidade. É a gente que estabelece, não, você tem que fazer alguma coisa para o Senhor, não, mano, não é bem assim. Deus está querendo o coração. Filho meu, dai-me o teu coração. A partir do teu coração vai nascer dentro de você uma vocação que se eu estabelecer. Mas se não estabelecer, vai nascer uma intimidade de relacionamento vertical. E vai horizontalizar outras pessoas, vai alcançar outras pessoas só por você ser diferente. Alguns nascem por acolhimento, receptividade, empatia, moderação, simpatia. Quantas pessoas, meu Deus, eu gostei de você, gostei do seu jeito. Olha aí, empatia, simpatia. A igreja primitiva ela é muito empática. E a Bíblia Sagrada fala em Atos dos Apóstolos que Deus acrescentava a cada dia aqueles que iam se salvar através da empatia da igreja primitiva. Era uma igreja que era acolhedora. Ela acolhia as pessoas. As pessoas elas estavam vindo de outras nações, eram de outras nações, estavam por ali, certamente estavam sós. Mas a igreja primitiva, ela acolhia, ela fazia um acolhimento e as pessoas elas se rendiam a Cristo através daquelas pessoas. Às vezes o homem está tão longe, o jovem está tão longe, a mulher está tão longe de Deus. Sabe por quê? Porque há uma distância entre aquele que deveria promover o acolhimento com aquilo que Deus quer. Deus usa pessoas. Deus não voltará em corpo, em matéria, para ganhar alguém. Deus colocou você, a mim, sua forma de sorrir, a sua forma de reagir, a sua forma de ser, é uma forma de mostrar quem você é em Cristo. Alguns nascem no abrir espaço da sua casa, abrir espaço do coração. O projeto de Deus, o plano de Deus é salvação, gente. As pessoas que fazem as coisas para Deus são vocacionadas simplesmente para testemunhar, mas não é testemunhar somente pregando, não é somente testemunhar dizendo, desafiando a pessoa, não, é testemunhar com a própria vida, com a sua forma de ser, mantendo uma constância quem você é. Você já conviveu com pessoas inconstantes? De manhã está sorrindo, de tarde parece que vai avançar, está com ódio, de noite, não. Deus nos chamou para sermos constantes, para perseverar naquilo que nós nos propomos, eternidade com Ele. Mas precisa haver perseverança, constância, moderação, prudência. Efésios lá, está escrito lá, Paulo, vede prudentemente como andais, não como nécio, remindo o tempo, porque os dias são maus, Então, nós temos uma responsabilidade, nós temos uma missão
de ganhar outros, mas às vezes sem palavras. A Bíblia não fala da mulher que tem um marido que não é crente, que ela pode ganhá-lo sem palavras? Testemunho, forma de ser. Nem sempre palavras convencem. Demonstração, sim. Você pode dizer glória a Deus? Saiba que Jesus, na casa de Lázaro, ele não foi recebido como mestre, mas como amigo. Eu vou revelar uma coisa para você sobre Jesus, talvez você nem se atente. Jesus é rei, mas Jesus também é seu e meu irmão. A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Herdeiro é para filho. Jesus é rei, eu trato como rei, mas ele é meu irmão. Você viu José? José, quando foi governar o Egito, e ele começou a se revelar para os seus irmãos, ele manteve a sua posição de governador, e os irmãos dele na condição de servos. Mas houve uma interação. Eu preciso fazer a diferença, eu preciso saber a diferença. Ele pode ser meu irmão, mas ele é uma autoridade sobre a minha vida. Ele é o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha alma, Ele é meu irmão, eu sou co-herdeiro com Ele. Há uma diferença substancial. E quando encaramos e vemos Jesus de uma forma diferente. E é nesse lugar, quando você busca intimidade com Ele, é nesse lugar de amizade que tudo acontece. A ressurreição de Lázaro não começou no milagre, começou na comunhão relacional. Eles eram amigos. Você tem liberdade na hora que você está numa situação de aperto, de angústia, de você dizer Jesus, ou você tem medo? Ou você tem aquela posição assim, não quero encomendar Jesus, eu tenho que resolver, o problema é meu mesmo. Não. Jesus é amigo de todas as horas, mas eu preciso considerá-lo como irmão, amigo, Senhor e Salvador. Não misturando nada. Jesus, eu preciso estar diante dele, igual Deus. Deus é Deus, mas Ele é Pai. Mas eu o reverencio como Deus e posso conversar com Ele como Pai. Pai, me ajuda, Pai. Pai. Porque Deus você não tem. Deus também, meu Deus. Deus toda a honra, toda a glória, seja dada a Deus. Mas e Pai? O Pai traz o carinho. O Pai traz a bênção. Então nós precisamos nos ajustar com o reino dos céus aqui na terra. Nós temos um irmão que é rei e um pai que é Deus. Que coisa linda! Nós somos pequenininhos, mas eles estão muito acima de todas as coisas. Essa prática nos confronta. Será que temos chamado Jesus somente quando tudo está desabando? Chamaram Jesus, Lázaro estava doente,
Marta e Maria mandou recado, tá. Mas nesse momento aqui da leitura, Lázaro já estava vivo de novo. E Jesus estava lá. Ele estava lá, sentado à mesa, junto com Lázaro. Foi quando Maria pegou o nardo, quebrou lá e jogou nos pés de Jesus. Olha a intimidade. Olha como as coisas acontecem quando nós somos íntimos com Ele. Qual é a tua intimidade com aquele que é teu irmão, com aquele que é rei, com aquele que é Salvador, com aquele que é Senhor? Qual é o teu grau de intimidade? Ele tem liberdade na sua casa? O íntimo tem liberdade. E a sua casa? O Senhor tem liberdade na sua casa? Pensa nisso. Medita nisso. Analise isso. Sabe que convidar Jesus para entrar em casa não é sobre um momento importante ou crucial da vida. Não é doença ou festa. É muito mais que isso. É sobre permitir que Ele entre em nossa rotina de vida, em nossa mesa, nas conversas simples, no cansaço, na alegria, nas decisões. Lázaro não caminhava com os 12. Os 12 estavam com Jesus, mas Lázaro não tinha nada com os 12. Lázaro tinha com Jesus. Ele não pregava, Lázaro não pregava, ele não liderava multidões, ele não estava nas viagens missionárias, mas a Bíblia diz algo muito precioso. Em João 11:5 diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. E aí? O amor de Cristo está ao seu alcance. Você não precisa ter uma missão, você precisa ter um coração aberto, deixar Ele penetrar na sua vida, morar na sua vida, e tudo vai mudar na sua vida. O coração precisa estar com Ele habitando dentro das nossas decisões, das nossas emoções, das nossas escolhas. Existe um detalhe que muita gente tem ignorado sobre esse aspecto. A casa de Lázaro era um lugar onde Jesus podia descansar. E a gente, se ele podia descansar, a gente também. E quando você está na casa dele, como é que está? Você consegue descansar na casa dele? Descansa. Eu estou aqui. Descansa. Vai dar tudo certo. Jesus estava na casa de Lázaro, ele ia na casa de Lázaro para descansar. Em meio à pressão das multidões que sempre cercava Jesus, os confrontos, o peso do seu ministério, Jesus encontrava na casa de Lázaro algo raro. O quê? Refúgio. Por quê? Mas Jesus não é Deus? Não, mas ele estava ali na condição de homem. Jesus. Você pode dizer aí no seu coração: Jesus, que a minha casa seja refúgio para ti. Ou Jesus, quando chega na nossa casa, tem uma opção de coisa para fazer.
Senhor, isso aqui. Senhor, ajuda aqui. Senhor, por favor. Senhor, me ajuda. Senhor, socorre. Senhor. Você já convidou Jesus para sentar à mesa da sua casa? Para o café? Nós vemos hoje de manhã um rapaz que colocou um cafezinho, uma xícara de café, escreve café. Ele colocou café com Jesus, é Lucas 13:5, Lucas 13:25, que fala assim, vê aí, Keila, para mim, que o Senhor, eu quero o Senhor estar junto a Ti, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a força e com todo o entendimento. Ele toma aquele café e diz, Senhor, eu quero hoje estar te servindo com toda a força do meu coração, com toda a minha alma inteira, com todo meu esforço, com toda a força do meu entendimento. Café. Eles não ofereciam, Lázaro, Maria e Marta, uma performance. Eles ofereciam presença e acolhimento. A mesa estava posta. O ambiente era seguro. O coração estava aberto. Perceba que enquanto muitos se aproximavam de Jesus querendo algo, Lázaro e sua família ofereciam lugar, relacionamento e descanso. E talvez isso seja o que mais toca. Jesus não ia até aquela casa só para fazer milagres. Ele ia porque ele se sentia bem ali. Você pode perguntar para a pessoa que está do seu lado e diz, Jesus se sente bem na sua casa? Ele se sente bem na sua casa? Jesus se sentia bem ali. Ele estava ali porque ele se sentia bem. Isso muda completamente a nossa percepção sobre espiritualidade. É sobre permitir que ele entre na rotina, entre na conversa simples, entre no nosso cansaço, na nossa alegria, nas nossas decisões, nas nossas escolhas e até no silêncio. Isso é espiritualidade. É fazer da vida um lugar onde Jesus se sinta bem-vindo. Quando a pessoa está fazendo alguma coisa errada, meu Deus, se Jesus estiver aqui, Jesus talvez não esteja, mas Deus está vendo. Jesus é bem-vindo nas suas decisões, nas suas escolhas, quando você está almoçando, quando você está lá sentado à mesa, quando você está conversando, os assuntos que você tem na mesa com a sua família, Jesus está junto. Como é a nossa casa? Lugar de acolhimento ou lugar de conflitos? Como é o nosso coração? Lugar de acolhimento ou lugar de questionamentos? Se o Senhor chegar na sua casa, na minha casa, Ele poderá ter momentos de descanso, Ele poderá participar das conversas da mesa, nas suas decisões, nas escolhas, no seu silêncio.
Porque no fundo Jesus ainda procura casas abertas antes de púlpitos cheios. Entenda que o relacionamento vem antes do ministério. Presença vem antes do pedido. Peçamos a Deus que Ele nos ensine a ter um coração que seja um lugar de habitação de Cristo. Quem está vivendo uma vida livre, o Senhor libertou, irmãos. Verdadeiramente, a Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas também é nosso amigo. Senhor, que a nossa casa, que o nosso lar, Tu possas encontrar paz, comunhão, boas conversas, amizade, intimidade, que as escolhas Tu esteja presente, que as decisões Tu estejas presentes, que no silêncio Tu estejas presente. Senhor, a nossa vida, a vida de cada um, Te pertence. Talvez aqui, Senhor, tenha pessoas que não sabem o que vão fazer para Ti, mas agora elas entendem que o mais importante é ter a comunhão contigo, ter o coração cheio da presença de Cristo, que o Espírito Santo possa inundar e a pessoa possa ter essa intimidade, aonde o Senhor está presente em todos os momentos da vida dela. Senhor, obrigado, porque Tu continuas o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ajuda-nos, Senhor, a ser melhores dentro da nossa casa, dentro da esfera do trabalho, dentro da esfera de uma faculdade, dentro de um supermercado, dentro de uma condução, dentro de um veículo onde estamos viajando, dentro de nossos pensamentos. Senhor, esteja presente, para a glória e louvor do nome de Jesus. E que tudo que nós meditamos, nós entregamos nas Suas mãos e nós Te agradecemos. Nos dê uma noite abençoada, uma noite enriquecida, uma noite de paz, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja hoje e sempre. A igreja diga amém. Deus abençoe vocês.